E, bom, esse curso vai ser feito em 4 partes. Tem 4 livros e 4 partes. Está concebido assim, um pouco como um concerto, então a primeira parte ou uma ópera, a primeira parte é uma abertura. Então, nessa primeira parte, a gente vai trabalhar só no plano, dimensão 2, e de alguma maneira tentar adiantar algumas coisas que virão depois, mas nem todas. Então, nós vamos começar pensando assim, vamos fazer geometria no plano, né? E a primeira coisa, claro, é colocar um par de eixos, né? O par de eixos, em princípio, né, a gente pode botar, isso aqui devem ser retas, mas fora o fato de que devem ser retas, você escolhe 2 eixos, pode dizer, sei lá, esse aqui é a origem, pode dizer que esse é o eixo do x, e aqui está a unidade do eixo do x, pode dizer que esse daqui é o eixo dos y, e aqui está a unidade do eixo dos y. Então, se você marcar um ponto P aqui, você tira uma paralela a esse eixo, marca aqui a coordenada, vamos chamar esse ponto de P0, coordenada y0 do ponto P0, tira uma paralela a esse eixo e bota a coordenada x0. Então aqui, bom, dá para ver que x0 é igual a 1, alguma coisa, y0, alguma coisa, acho que ainda não chega a menos 3, né? Menos 2, alguma coisa, isso são as coordenadas do ponto. Eu comecei assim para frisar que os eixos, em princípio, não tem por que ser perpendiculares e nem precisa ter a mesma unidade neles. É importante, assim, vamos dizer, uma pergunta, por que não pega perpendicular aqui, perpendicular aqui? Em princípio até poderia, mas ficariam, por exemplo, coisas feias. Aqui, naturalmente, a gente pensa assim, positivo, positivo, né? X positivo, Y positivo, aqui X positivo, Y negativo, aqui Y negativo e X negativo, aqui Y positivo e X negativo. Mas, por exemplo, se você pegar perpendicular, aí aqui a coordenada X desse cara já ficaria positiva. Essa não é a única, nem talvez a principal razão, mas já é uma primeira razão. Depois, quando a gente esmiuçar melhor o que é um sistema de coordenadas, talvez vai ficar um pouco mais claro. Mas isso aqui, bom, é só para começar, né? Vamos dizer, na verdade, nós vamos, exceto, vamos dizer, situações em que isso possa ser justificado, trabalhar com um sistema de coordenadas canônico, né? Então, esse aqui, sistema de coordenada canônico, aqui é o eixo do x, aqui é o eixo dos y, esse ângulo é reto, aqui é a origem. Assim, embora isso não faça muito sentido, x é horizontal, y é vertical, e a mesma unidade nos 2 eixos. E aí, claro, você pega um ponto P0 tem coordenadas x0, y0. Bom, isso, em princípio, claro, as coordenadas são uma forma de descrever a situação. Você pode dar os pontos e descrever os pontos pelas coordenadas, mas isso não é ainda geometria analítica. Quer dizer, a gente começa a fazer geometria analítica quando a gente começa a utilizar ferramentas algébricas, ou mesmo depois analíticas, para fazer geometria. Antes de começar a fazer isso, eu queria chamar a atenção para uma questão que é a seguinte, né? Eu tenho aqui uma reta, tenho aqui o 0, tenho aqui o 1,
E aí, quando a gente marca um ponto X aqui, esse X acho que está um pouco mal escolhido, vamos dizer assim, tem aqui o 1, tem aqui o 2, digamos que a gente marca um ponto X aqui, então é esse ponto X, uma vez que a gente fixou essa unidade de medida, essa origem dessa unidade de medida, corresponde a um número. A gente aprendeu isso na escola, mas isso é bastante complicado. Porque quem é esse número X? Bom, a gente sabe que ele está entre 1 e 2. Depois, para ver um pouco melhor quem ele é, a gente diz, bom, aqui é 1,5, aqui 1,6, 1,7, 1,8, 1,9. Bom, então X é 1,6 alguma coisa. E depois a gente vai ter que botar uma lupa aqui, fazer isso de novo, e de novo, e de novo. É claro que quando a gente está, sei lá, se a gente for medir essa mesa, né, com uma trena, a gente vai dizer, isso aqui tem, sei lá, 1,87 m e pronto. Mas se for lá vamos dizer, pelo menos assim, no ponto teórico abstrato aqui, esse negócio pode não terminar. Quer dizer, isso aqui pode ser 1,6, 8 e não terminar nunca. Isso é bastante, vamos dizer, esse número não terminar nunca é uma coisa bastante sofisticada, porque significa o quê? Que esse número aqui vamos botar para cá assim, é 1 mais 6 sobre 10, mais 8 sobre 10 ao quadrado, mais alguma coisa sobre 10 ao cubo, é uma soma infinita. Quer dizer, quando lá na escola, lá com a professora, nós aprendemos isso pela primeira vez, nós estávamos aprendendo limite. Isso aqui é a soma, é uma soma infinita, isso só se define como limite. Não tem jeito, quer dizer, tem números que são assim mesmo, e não são só as dízimas periódicas, sei lá, 1/3, né? Porque 1/3 é uma dízima periódica na base 10, mas se for na base 3, ele é 0,1. Mas tem uns caras que não tem jeito, porque se você tiver um número que tem uma representação finita, ele é um número racional. Né? Por exemplo, se você disser, bom, é 1,68741. Bom, isso aqui, a gente sabe que isso aqui é 1,68741 dividido... Os zeros estão certos, né? Tá? Então, isso aqui é um número da forma P sobre Q, onde P e Q são inteiros. E, bom, é uma descoberta antiga, causou uma crise em um certo momento na matemática grega, o fato de que realmente existem números que não são assim. Não é difícil demonstrar que tem números que não são assim. Quer dizer, você pode... É uma demonstração simples, que, aliás, uma das medidas, se vocês entenderam a aula de hoje, é depois pegar um irmão mais novo, um colega que ainda não viu isso, e explicar esse fato. Né? Quer dizer, se você tiver um número na forma P sobre Q, eu sempre posso colocar esse número de maneira irredutível. Né? Quer dizer, que P e Q não tenham fatores comuns. E, bom, a gente pode construir um número assim, pega aqui 0, 1, levanta uma perpendicular aqui, marca 1 aqui também, e aí, esse cara aqui, teorema de Pitágoras, né, ele é raiz de 2. Quer dizer que esse número aqui, vamos chamar esse número aqui de x, ele é raiz de 2. O que significa isso? Que x ao quadrado igual a 2. Então, imagina que esse cara fosse um P sobre Q, e
supondo já P e Q sem fatores comuns. Então, a gente teria o quê? P sobre Q ao quadrado igual a 2. Isso aqui nos daria P2 sobre Q2 igual a 2. Então, P2 é igual a 2Q2. Bom, mas então P2 é 2 vezes alguém, então P2 é par. Se P2 é par, bom, o quadrado de todo número ímpar é ímpar. 2K mais 1 ao quadrado dá 4K2 mais 4K mais 1. Então, sempre ímpar. Então, se P2 é par, então P é par. Vou apagar isso aqui que já não serve para nada. Bom, mas se P é par, a gente pode escrever P igual a 2K. E aí, usando isso aqui, a gente vai ter 2K ao quadrado é igual a 2Q2. Então, 4K2 é igual a 2Q2. Então, 2K2 é igual a Q2. Então, Q2 é par, logo Q também é par. Mas a minha hipótese original é que P e Q não tinham fatores comuns. Então, você supor que, vamos dizer, renunciando, supor que raiz de 2 seja um número racional, levaria a uma contradição. Isso lá até onde eu sei, assim, a lenda é que a questão original que apareceu para os gregos não foi com raiz de 2, foi com raiz cúbica de 2. O problema era duplicar um templo, acho que de Diana, assim, por ordem do oráculo, para resolver uma situação terrível que estava acontecendo. E aí o templo era um cubo, então precisava multiplicar por raiz cúbica de 2. E aí eles foram investigar e descobriram que também é uma demonstração que vocês podem fazer. Raiz cúbica de 2 também não é um número racional. E como eles não tinham numeração de posição, quer dizer, a numeração de posição é um primeiro passo para depois você colocar a vírgula, colocar casas decimais e depois colocar infinitas casas decimais. E aí você poder dizer, bom, então um número pode ter infinitas casas decimais e aí isso dá conta de ter um número que é raiz de 2. Então, como eles não tinham isso, eles tiveram que dar um jeito mais sofisticado para continuar fazendo matemática. Mas importante assim saber que quando a gente marca um pontinho numa reta, isso é um número, isso é uma questão que tem lá as suas dificuldades. Né? Mas, bom, não vou me alongar sobre isso. Como eu estava dizendo, a gente começa a fazer geometria analítica quando a gente utiliza ferramentas algébricas para fazer matemática. Né? Talvez para fazer geometria. Bom, a primeira coisa talvez seja observar o seguinte: se a gente coloca x, y, coloca 2 pontos aqui, sei lá, P0 e P1, então esse cara tem coordenadas x1, y1, esse tem coordenadas x0, y0. Então essa distância aqui corresponde à hipotenusa de um certo triângulo retângulo, em que aqui a gente tem, bom, na nossa figura aqui tem x1 menos x0, aqui a gente tem y0 menos y1. Dependendo da situação, pode trocar a ordem. O mais garantido é botar módulo. Né? Então, a distância P0, P1 vai ser igual a x1 menos x0 ao quadrado mais y1 menos y0 ao quadrado, tira a raiz quadrada. Como ele veio ao quadrado, não importa mais o módulo.
Então, isso é um primeiro passo. Repara, é um primeiro e gigantesco passo pelo seguinte, se eu estou só no nível descritivo, eu marco o ponto P0, marco o ponto P1, e se eu estou na geometria sintética, se eu não tenho coordenadas, eu tenho que botar uma régua aqui para medir a distância. Eu poderia até vir ao contrário, dizer, olha, marca aqui o ponto x0, y0, o ponto x1, y1 e mede a distância entre eles. Então eu iria lá descritivamente, marco esse ponto, pego a régua e meço a distância. Mas uma vez que eu tenho essa fórmula aqui, eu não preciso nem desenhar nada para dizer a distância é essa. Pensando em termos de computador, significa que, na verdade, a gente pode começar a pensar numa coisa assim, olha, você tem o plano geométrico, e uma vez que a gente coloca um sistema de coordenadas, vamos supor canônico, a gente tem os pares ordenados, que são os pontos de uma espécie de plano virtual. E, vamos dizer, a operação de, no plano geométrico, pegar lá, botar uma régua e medir a distância, ela pode ser substituída por essa operação vamos dizer, no nível virtual. Isso aqui é ultra complicado, hein? Porque, embora a gente consiga, mesmo que os números aqui sejam simples, elevar ao quadrado, tirar a raiz quadrada já é sofisticado. Vocês já pararam para pensar como é que, na hora que você tecla raiz quadrada numa máquina de calcular, como é que isso é feito? Não deve ser feito experimentando algarismo a algarismo até chegar, sei lá, na 10ª casa. Mas, de qualquer maneira, uma vez que a gente tem um ferramental algébrico analítico bom, a gente pode começar a fazer geometria nesse plano virtual, praticamente usando as figuras apenas como referência.